32ª sessão ordinária, turvo 26 de setembro de 2016. Quero dar uma boa noite a todos, quero agradecer, cumprimentar a presença dos senhores vereadores, senhoras vereadoras. Também quero agradecer a presença das pessoas que estão presentes nesta noite. A todos um forte abraço. Gostaria de saudar os servidores da casa, servidores da administração municipal também, doutor Pérez, doutora Simone, ex-vereadores, a imprensa, senhoras e senhores, havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da 31ª sessão da ordinária realizada em 19 de nove de 2016, às 19 horas. Presidente, vereador Albino Juste. Vice-presidente, vereador Ézio Simão. Primeiro secretário, vereador Oswaldo Favro. Demais vereadores presentes na sessão: Carlos Everaldo Stephanie, Cleonice Lima Silvano, Gisele Estevo Baesso, Jair Toretti, Lindomar Baesso e Vinícius da Silva. O senhor presidente autorizou a leitura da ata da 30ª sessão ordinária, realizada em 12 de setembro de 2016, às 19 horas, na qual, após lida, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade e assinada pelos senhores vereadores. Expediente da sessão: Secretaria de Estado de Saúde, conforme o artigo 46 do Decreto 127, de 30 de março de 2011, informa que foi celebrado o convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Hospital São Sebastião de Turvo, cujo objetivo: a aquisição de equipamentos para áreas em saúde, valor R$ 144.200. Ministério da Educação, liberação de recursos financeiros, todos do mês 8 de 2016. Entidade beneficiada da Prefeitura Municipal Turvo, programa Cota, parcela 007, valor R$ 38.175,48. Programas: alimentação escolar, EJA, educação para jovens e adultos, R$ 816. Alimentação escolar, creche, R$ 6.080. Alimentação escolar, R$ 150. Ensino fundamental, R$ 6.696. Pré-escola, R$ 4.610. Programa Nacional de Transporte Escolar, parcela 006, 5.984,15 centavos, R$ 1.858,96 e R$ 412,27. Na ordem do dia, discussão e votação, indicação 06, de 9 de setembro, e de autoria dos seus vereadores Carlos Everaldo Stephanie, Lindomar Baesso e Oswaldo Favro. Que o prefeito municipal determine ao setor competente que proceda à recuperação do chão e reparo de todos os brinquedos do parque infantil localizado na rua Frei Gregório Dalmonte, ao lado da Igreja Matriz de Turvo. O senhor presidente colocou a referida indicação em discussão. Após a discussão, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade pelos senhores vereadores. Fez uso da tribuna o senhor vereador Vinícius da Silva, com a parte do vereador Ézio Simão. No encerramento, o senhor presidente lembrou os senhores vereadores que o bispo Dom Jacinto Inácio estará na Câmara de Vereadores dia 21 de setembro, quarta-feira, às 16 horas, portanto, convidou todos os vereadores para estarem presentes. E convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, segunda-feira, dia 26 de setembro de 2016, às 19 horas. Sala do plenário, 19 de setembro de 2016. Coloco a presente ata em votação. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Expediente da sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 10, 2016. Turvo, 16 de setembro de 2016. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, vimos, através do presente, encaminhar para apreciação e votação o seguinte projeto de lei.
Projeto de Lei número 19, 16 de setembro, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2017 e das providências. Atenciosamente, Ronaldo Carles, Prefeito Municipal. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 19/2016. Artigo 1º. O orçamento do município de Turvo para o exercício financeiro de 2017 será elaborado e executado de acordo com as diretrizes estabelecidas nesta lei, compreendendo as metas fiscais, as prioridades e metas da administração municipal extraídas do Plano Plurianual 2014-2017, a estrutura dos orçamentos, as diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do município e as suas alterações, as disposições sobre dívida pública municipal, as disposições sobre despesas com pessoal e seus encargos, as disposições sobre alterações na legislação tributária e as disposições gerais. Artigo 2º. As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para os exercícios 2017, 2018 e 2019, de que trata o artigo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, são as identificadas no anexo 1 desta lei. Artigo 3º. As prioridades e metas da administração municipal para o exercício financeiro de 2017 são aquelas definidas nos anexos 2A desta lei. Parágrafo único. Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2017, definidos no anexo 3A, serão destinados, preferencialmente, para as prioridades estabelecidas no anexo 2A desta lei, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. Artigo 4º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2017, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta lei, identificadas no anexo 1, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita prevista, de forma a preservar a suficiência de caixa. Da estrutura dos orçamentos. Artigo 5º. O orçamento para o exercício financeiro de 2017, abrangendo o Poder Legislativo, Poder Executivo e seus fundos, e será elaborado, levando-se em conta a estrutura organizacional da Prefeitura. Artigo 6º. A Lei de Orçamento evidenciará as receitas e despesas de cada unidade gestora, identificadas por Código da Destinação de Recursos, desdobradas as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto à sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza e modalidade de aplicação. Artigo 7º. A mensagem encaminhar o projeto de lei orçamentário conterá quadro demonstrativo da evolução da receita, anexo 3B, dos exercícios 2013, 2014 e 2015, previsão para 2016 e 2017 e projeção para 2018 e 2019, com justificativa da estimativa para 2017, acompanhado de metodologia e memória de cálculo. Das diretrizes para elaboração e execução do orçamento municipal. Artigo 8º. O orçamento e a sua execução obedecerão, entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receita e despesa em cada destinação, abrangendo os poderes legislativo, executivo e seus fundos. Artigo 9º. Os estudos para a definição do orçamento da receita, excluídas as previsões de convênios e operações de créditos, deverá observar as alterações da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a valorização imobiliária e a evolução da receita nos últimos 3 exercícios. Parágrafo único. Se a receita estimada, comprovadamente, não atender ao dispositivo nesse artigo, o Legislativo,
quando da análise da proposta orçamentária, poderá reestimá-la ou solicitar do Executivo Municipal a sua alteração e a consequente adequação do orçamento da despesa. Artigo 10. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira no montante necessário, observado a destinação de recursos, ressalvadas as decorrentes de obrigações constitucionais e legais, inclusive aquelas destinadas ao pagamento da dívida. Artigo 11. O orçamento de cada uma das unidades gestoras contemplará recursos para a reserva de contingência limitados entre 1/1000 e 3% da receita corrente prevista, destinada a atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme o anexo 7, Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. Constitui outros riscos e eventos fiscais imprevistos capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município, aqueles que não estão apurados até a elaboração da lei orçamentária, aqueles oriundos de desapropriações de relevantes interesse público, aqueles oriundos de situações de emergência e calamidade pública e aqueles oriundos de despesas não orçadas ou orçadas a menor, abertura de créditos adicionais, artigo 8º da Portaria Interministerial 163, de 4/5/2001. Parágrafo 2º. O valor orçado na reserva de contingência, se até o dia 10 de dezembro não ocorrer passivos contingentes, poderá ser remanejado, por ato do Poder Executivo, para reforço de dotações suficientes, desde que não comprometa o equilíbrio orçamentário do exercício em curso, exceto os valores destinados a atender despesas não orçadas ou orçadas a menor, que poderão ser remanejados a qualquer momento nos termos deste parágrafo. Artigo 12. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão na Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual. Artigo 13. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária Anual, com dotações vinculadas à destinação de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de créditos, alienação de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. Parágrafo 1º. A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, parágrafo 3º, da Lei 4.320 de 64, será realizado por fonte de recurso para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais por ato do Poder Executivo, conforme a exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único e 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo 2º. Na Lei Orçamentária Anual, os orçamentos da receita e da despesa identificarão com codificação adequada cada uma das destinações e fontes de recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto no caput desse artigo. Artigo 14. As renúncias de receitas estimadas para o exercício financeiro de 2017, anexo 7A, serão consideradas para efeito de cálculo do orçamento da Receita. Artigo 15. A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, esportivo, cultural, saúde, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal. Artigo 16. Para efeito do disposto no artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas relevantes aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental
que acarrete aumento da despesa cujo montante num exercício, em cada evento, não exceda o valor para a dispensa da licitação, fixado no item 1 da lei do artigo 24 da Lei 8.666 de 93, devidamente autorizado. Artigo 17. Nenhum projeto novo poderá ser incluído no orçamento sem antes ser assegurado o recurso suficiente para obras ou etapas de obras em andamento e para a conservação do patrimônio público, salvo projetos programados com recurso de convênio e operações de crédito. Artigo 18. O município poderá contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da federação, mediante celebração de convênio, acordo, ajuste ou congênere e previsto os recursos na lei orçamentária anual. Artigo 19. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2017 a preços correntes. Artigo 20. A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, à dotação fixada para cada grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN número 163/2001. Artigo 21. Durante a execução orçamentária, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das atividades gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício e constantes dessa lei, conforme artigo 167.1 da Constituição Federal. Artigo 22. Para fins do disposto no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, considera crédito suplementar a criação do grupo de natureza de despesa em categoria de programação ou a elevação do crédito orçamentário fixado na lei orçamentária para cada grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, excluídos deste último o remanejamento realizado dentro da mesma categoria de programação. Artigo 23. Obedecidos aos limites estabelecidos em lei complementar federal, o município poderá realizar operações de créditos ao longo do exercício para atendimento às despesas de capital, respeitado o limite de endividamento, na conformidade com a Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 24. O município, mediante lei autorizativa, observada a iniciativa privativa de cada poder, poderá criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens e, por ato administrativo, admitir pessoal a qualquer título, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos no orçamento ou em créditos adicionais. Artigo 25. Nos casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores quando as despesas com pessoal excederem a 95% dos limites estabelecidos no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 26. Para efeito desta lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão de obra referente substituição de servidores de que trata o artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a contratação de mão de obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no plano de cargos da administração municipal ou ainda atividades próprias da administração municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros. Artigo 27. A verificação dos limites das despesas com pessoal serão feitas ao final de cada semestre na forma estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 28.
O Poder Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefícios fiscais aos contribuintes, devendo, nesses casos, serem considerados nos cálculos do orçamento da Receita, apresentando estudos do seu impacto e atender ao disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 29. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para a cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se contribuindo como renúncia de receita para efeito no disposto do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 30. O ato que conceder ou ampliar incentivos, isenção ou benefícios de natureza tributária ou financeira constante do orçamento da Receita somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação, seja por aumento da receita ou mediante cancelamento pelo mesmo período de despesas em valor equivalente. Artigo 31. Se o projeto de lei orçamentário anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício 2017, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original até a sanção da respectiva lei orçamentária anual. Parágrafo único. Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência do disposto no caput deste artigo serão ajustados após a sanção da lei orçamentária anual, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares, através de decreto do Poder Executivo, usando como fontes de recurso o superávit financeiro do exercício anterior, o excesso ou provável excesso de arrecadação, a anulação de saldos de dotações não comprometidas e a reserva de contingência, sem comprometer, neste caso, os recursos para atender os riscos fiscais previstos. Artigo 32. Serão considerados legais as despesas com multa e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos decorrentes de insuficiência de disponibilidade de caixa, conforme disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Artigo 33. A administração municipal, tanto quanto possível, até a criação da estrutura adequada, deverá apropriar as despesas de forma a demonstrar o custo de cada ação. Artigo 34. Os créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 35. O Poder Executivo Municipal está autorizado a assinar convênio com o governo federal e estadual, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para a realização de obras ou serviços de competência do município ou não. E artigo 36. Esta lei entra em vigor na data de publicação, com efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Dúvida 16 de setembro, Ronaldo Carles, prefeito municipal. Passamos para a ordem do dia, discussão e votação. Coloco em discussão o requerimento número 22/2016. Requerimento de autoria da senhora vereadora Gisele Estevo Baesso. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. A vereadora abaixo subscrito requer à mesa que, depois de ouvindo o plenário na forma regimental, seja justificada, com base no artigo 3º da Lei 2134/2012, sua ausência na sessão dia 29 de agosto de 2016, pois teve que se retirar do plenário de forma urgente, sem a devida permissão. Coloco em votação o requerimento número 22/2016. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Requerimento número 22/2016, aprovado por unanimidade. Uso da tribuna. Não temos vereador inscrito. Antes do encerramento, como não tem matéria na pauta dos trabalhos, a próxima sessão do dia 3 de outubro não haverá.
Eu gostaria, então, de participar, os senhores vereadores, as pessoas que estão presentes, a todos os turvenses. Então, a próxima sessão fica para o dia 10/10/2016. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Ficam os senhores vereadores convocados para a próxima sessão ordinária, na segunda-feira, dia 10 de outubro, às 19 horas. Peço que para todos de pé façamos a oração final.